Olá, alunos, alunas e amigos da Escola de Teologia FATECAR. Eu sou o professor Ronaldo e nesta aula estaremos ministrando de forma panorâmica a disciplina História Geral da Igreja, uma verdadeira viagem histórica sobre uma das mais importantes instituições religiosas do mundo ocidental. Lembrando aos alunos, tanto da FATECAR como de outras instituições de ensino parceiras que estão estudando conosco, que leiam o material didático a fim de aprofundar ainda mais seus saberes teológicos. Para aqueles que estão nos conhecendo agora e desejam estudar teologia conosco, será uma enorme satisfação atender vocês. Na descrição desse vídeo, você encontrará o nosso contato para maiores informações. A história da Igreja é a história de homens e mulheres que, movidos pela fé em Jesus Cristo, transformaram o mundo ao seu redor. Desde um pequeno grupo de discípulos em Jerusalém até uma fé que alcançou todos os continentes, essa jornada foi marcada por desafios, perseguições, triunfos e reformas. Para entendermos a Igreja como ela é hoje, precisamos voltar ao seu começo, caminhar por seus momentos cruciais e refletir sobre como esses acontecimentos moldaram a fé cristã ao longo dos séculos. E agora quero convidá-lo para analisarmos o contexto do século I, o mundo no qual a Igreja nasceu. Quando Jesus iniciou seu ministério, o mundo estava sob domínio do Império Romano. O império era vasto, abrangendo a Europa, o norte da África e o Oriente Médio. Apesar da estabilidade proporcionada pela Pax Romana, como também é pronunciado Paz Romana, a sociedade era marcada por profundas desigualdades, exploração e um forte sincretismo religioso. O judaísmo, fé na qual Jesus nasceu, estava dividido em diferentes grupos. Vejamos. Os fariseus, guardiões rigorosos da lei, influentes entre o povo, os saduceus, sacerdotes ligados ao templo e ao poder romano. Os essênios, um grupo mais isolado e ascético, aguardando a vinda do Messias. E os zelotes, revolucionários que desejavam a libertação de Israel do domínio romano. Foi nesse contexto que Jesus Cristo proclamou o reino de Deus, desafiando tanto os líderes religiosos quanto a estrutura política da época. Sua mensagem era radical: amor, graça e um chamado ao arrependimento. Sua morte na cruz parecia o fim de seu movimento, mas sua ressurreição deu início a algo que mudaria a história para sempre. Pouco tempo depois, após a ressurreição e ascensão de Jesus, seus discípulos estavam reunidos em Jerusalém quando algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes, como está escrito em Atos capítulo 2, capacitando-os a falar em diferentes línguas e a proclamar a mensagem de Cristo com ousadia. Esse evento não foi apenas um marco espiritual, mas também um ponto de partida da Igreja. A partir desse momento, os apóstolos começaram a pregar o Evangelho de Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra, como está escrito no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Homens e mulheres de diferentes origens abraçaram a fé cristã e a igreja começou a crescer de maneira impressionante. Nessa altura da história, a igreja enfrenta os seus primeiros desafios. O crescimento da igreja não veio sem desafios. Desde o início, os cristãos enfrentaram perseguições severas, tanto dos líderes judeus quanto das autoridades romanas. O apedrejamento de Estevão, mencionado em Atos capítulo 7, foi o primeiro registro do martírio cristão e logo muitos outros seguidores de Cristo sofreriam destinos semelhantes.
Apesar das dificuldades, a igreja se expandiu. O apóstolo Paulo teve um papel fundamental ao levar o evangelho aos gentios, povos não judeus, estabelecendo comunidades cristãs em diversas cidades do Império Romano. Cartas escritas por ele e outros apóstolos passaram a orientar essas comunidades, formando grande parte do Novo Testamento. Nesta aula, não apenas estudaremos os fatos históricos da Igreja, mas também refletiremos sobre o que cada período pode nos ensinar. A Igreja enfrentou crises, passou por reformas e se adaptou a diferentes culturas e contextos. Em cada era, Deus levou e levantou homens e mulheres para manter viva a chama da fé. Nosso objetivo é compreender como a Igreja chegou até aqui e, principalmente, pensar em como podemos ser parte da sua continuidade. Assim como os primeiros cristãos, somos chamados a testemunhar a fé em nosso tempo e a responder aos desafios do século XXI com coragem e sabedoria. Alunos, agora embarcaremos juntos nessa jornada pela história da Igreja. A história da Igreja cristã é uma narrativa fascinante de fé, desafios e transformação. Começando no século I, com os apóstolos e os primeiros cristãos, a Igreja se expandiu de um pequeno grupo de seguidores de Jesus para uma das maiores instituições da história da humanidade. Seu percurso passou por perseguições, concílios, cismas, reformas e adaptações às mudanças culturais e sociais ao longo dos séculos. Nesta aula, vamos percorrer essa jornada, dividindo-a em 4 grandes períodos. Primeiro, o período da Igreja Antiga, século I ao V. Segundo, o período da Igreja Medieval, entre os séculos V e o século XV. Terceiro, o período da Igreja Moderna, do século XVI ao século XVIII. E quarto, o período da Igreja Contemporânea, do século XIX ao século XXI. Por fim, discutiremos os desafios que a Igreja enfrenta no século XXI, refletindo sobre como pode permanecer fiel à sua missão em um mundo em constante mudança. Vamos juntos nessa viagem? Muito bem. Iniciaremos narrando o período da Igreja Antiga, dos séculos I ao V. Após a ressurreição de Jesus, seus discípulos começaram a espalhar a sua mensagem. O grande período de Pentecostes, episódio notável registrado em Atos, capítulo 2, marcou o nascimento oficial da Igreja, quando o Espírito Santo capacitou os apóstolos a pregar em diversas línguas. Os primeiros séculos foram marcados por intensa perseguição do Império Romano. Muitos cristãos foram martirizados, como os apóstolos Pedro e Paulo, além de líderes como Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Mesmo sob perseguição, o cristianismo se espalhou por todo o Império Romano. A fé cristã se desenvolveu e enfrentou diversos desafios, principalmente internos, como heresias, a saber, o gnosticismo, arianismo, etc., que levaram à realização dos primeiros concílios ecumênicos, como o de Nicéia em 325 d.C., onde foi formulado o Credo Niceno. Mas o grande ponto de virada veio em 313 d.C., quando o imperador Constantino assinou o Édito de Milão, legalizando o cristianismo. Em 380, com o Édito de Tessalônica, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Essa transição trouxe desafios. Se por um lado a perseguição diminuiu, por outro, a Igreja começou a se institucionalizar, ganhando poder político e enfrentando novas questões teológicas e morais. Mas um novo momento histórico se inicia, o período da Igreja Medieval.
entre os séculos V ao XV. Com a queda do Império Romano do Ocidente, em cerca de 476 d.C., a Igreja se tornou a principal estrutura de poder e organização da sociedade europeia. O Papa, o Pontifex Altissimus Petri Apostolorum, emergiu como uma figura central, consolidando o que viria a ser a Igreja Católica Romana. Durante esse período, monges como Bento de Núrcia ajudaram a preservar o conhecimento e expandiram o cristianismo pela Europa. No Oriente, a Igreja continuava forte no Império Bizantino, com o Patriarcado de Constantinopla. Entre os séculos XI e XIII, a Igreja esteve envolvida nas cruzadas, expedições militares para recuperar territórios sagrados. Além disso, foi estabelecida a Inquisição para combater heresias dentro da cristandade, principalmente na Espanha. Agora, um dos eventos mais marcantes foi a separação entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, devido a diferenças teológicas e políticas, isso por volta de 1054 d.C. Após esse episódio histórico, avançaremos para o período da Igreja Moderna, séculos XVI a XVIII. Nesse período histórico, eu gostaria de lançar luz sobre um evento importantíssimo para os cristãos evangélicos: a Reforma Protestante, também chamada de a Revolução da Fé. A Reforma Protestante foi um dos eventos mais transformadores da história do cristianismo. Ela não apenas dividiu a Igreja ocidental, mas também redefiniu a relação entre fé, escritura e autoridade eclesiástica. O impacto dessa revolução espiritual ultrapassou os limites da religião, afetando a política, a economia e a cultura da Europa e do mundo. Mas vamos analisar o contexto da reforma. É importante considerar que nesse período havia uma igreja em crise. Exatamente isso. No final da Idade Média, a Igreja Católica Romana era a instituição religiosa mais poderosa da Europa, mas sua influência ia além da espiritualidade. Papas e bispos possuíam vastos territórios, exerciam poder político e estavam profundamente envolvidos nas disputas entre reis e nobres. Entretanto, muitos fiéis começaram a questionar a Igreja devido a problemas internos. Por exemplo, a corrupção clerical. Muitos líderes da Igreja viviam no luxo, enquanto os fiéis enfrentavam dificuldades. O outro exemplo é a venda de indulgências, a prática de vender perdão de pecados em troca de dinheiro. Isso gerava muita indignação. O distanciamento da Bíblia é um outro exemplo. A maioria dos fiéis não tinham acesso direto às Escrituras, pois os cultos eram em latim. Outro exemplo marcante foi o poder excessivo do Papa. Grande questionamento. A autoridade papal era incontestável, mas muitos questionavam se ele deveria ter tanto poder. Essa insatisfação gerava um ambiente propício para mudanças. Homens como John Wycliffe e Jan Hus já haviam criticado a Igreja antes de Lutero, mas foi no século XVI que a Reforma ganhou força irreversível. O marco inicial da Reforma ocorreu em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, monge e professor de teologia na Universidade de Wittenberg, pregou suas famosas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Nesse documento, Lutero denunciava a venda de indulgências e argumentava que a salvação não podia ser comprada, mas vinha exclusivamente pela fé em Cristo. Suas ideias se espalharam rapidamente graças à recém-inventada imprensa de Gutenberg, que permitiu que seus escritos fossem amplamente difundidos. E assim o protestantismo estabeleceu seus principais pilares da reforma. Vejamos. A teologia reformada se baseava em 5 princípios fundamentais:
conhecido como os cinco solas. Vamos conhecê-los? Primeiro, sola scriptura, traduzindo somente a Escritura. A Bíblia é a única autoridade suprema em questões de fé e prática acima das tradições eclesiásticas. Segundo, sola fide, que quer dizer somente a fé. A justificação diante de Deus vem exclusivamente pela fé, não por obras ou méritos humanos. Terceiro, sola gratia, que traduzindo quer dizer somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus, não algo que pode ser conquistado. Quarto, solo Christus, que traduzindo é somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Quinto, soli Deo gloria, traduzindo glória somente a Deus. Toda a glória pertence a Deus, não à igreja ou aos líderes religiosos. Esses princípios desafiaram diretamente a autoridade da Igreja Católica e mudaram profundamente a maneira como os cristãos praticavam sua fé. Mas a Igreja Católica reage a essa propagação da reforma. O Papa Leão X condenou Lutero e o excomungou em 1521. O reformador foi chamado a se retratar na Dieta de Worms, mas recusou, afirmando através das seguintes palavras: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Palavras de Lutero. Protegido por príncipes alemães, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que o povo tivesse acesso às Escrituras. Sua influência cresceu e o movimento reformista se espalhou por diversas partes da Europa, dando origem a diferentes vertentes do protestantismo. Além de Lutero, outros reformadores desempenharam papéis fundamentais na reforma protestante. Por exemplo, João Calvino, na França, Suíça, desenvolveu a teologia da predestinação e organizou uma comunidade cristã baseada em princípios bíblicos em Genebra. Seu pensamento influenciou o presbiterianismo, por exemplo. Temos Ulrich Zwinglio, na Suíça, enfatizou a simplicidade no culto e rejeitou a presença real de Cristo na Eucaristia. Temos também a Reforma Anglicana, na Inglaterra, liderada pelo rei Henrique VIII, que rompeu com o Papa e criou a Igreja da Inglaterra. Cada região adaptou a reforma de acordo com suas necessidades políticas e culturais, resultando em um cristianismo mais diversificado. E então veio a Contra-Reforma Católica, ou seja, a resposta de Roma. Diante do crescimento do protestantismo, a Igreja Católica iniciou a Contra-Reforma, um movimento interno para corrigir abusos e reafirmar suas doutrinas. O Concílio de Trento, realizado em 1545 a 1563, foi o grande marco dessa resposta. Entre suas decisões estavam a reafirmação da autoridade da Igreja e das tradições, a condenação das doutrinas protestantes, a criação de seminários para melhor formação do clero, o fortalecimento da Inquisição e do Index Librorum Prohibitorum, lista de livros proibidos. Além disso, a Campanha de Jesus, também conhecido como Jesuítas, foi criada para promover a educação e missões, recuperando territórios perdidos para o protestantismo. E agora vamos analisar o impacto da reforma no mundo. A reforma não afetou apenas a religião, mas também a política. Muitos governantes apoiaram o protestantismo para se livrar do controle papal, aumentando o poder dos estados nacionais. Afetou a educação, com a ênfase na leitura da Bíblia, escolas e universidades foram criadas para educar o povo. Afetou também a economia. A ética do trabalho protestante foi associada ao desenvolvimento do capitalismo. Afetou, consequentemente, a cultura.
A música, a literatura e as artes foram influenciadas pelos ideais reformados. Com o tempo, o protestantismo se diversificou, dando origem a denominações como luteranos, reformados, batistas, metodistas e, mais tarde, os pentecostais e neopentecostais. A reforma protestante redefiniu o cristianismo, tornando a fé mais acessível e centrada na palavra de Deus. Seu legado continua vivo até hoje, influenciando tanto a igreja quanto a sociedade. Mas a reforma não foi apenas um evento do passado. Como cristãos, somos chamados a constantemente reformar nossa fé, voltando sempre às Escrituras e buscando viver de acordo com os princípios de Cristo. E neste momento vamos nos debruçar no período da Igreja contemporânea, séculos XVIII até nossos dias. O século XIX viu o surgimento do movimento missionário protestante e avivamentos espirituais. No século XX, o pentecostalismo e o movimento carismático ganharam força, levando a um crescimento explosivo do cristianismo em países do hemisfério sul. O Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 a 65, trouxe modernizações para a Igreja Católica, tornando-a mais aberta ao diálogo com outras tradições cristãs. Hoje, a Igreja enfrenta desafios como a secularização, o crescimento do ateísmo e da indiferença religiosa, o relativismo moral, questionamentos sobre ética e doutrinas tradicionais, a perseguição religiosa. Cristãos ainda sofrem perseguições em vários países. E, claro, o desafio da tecnologia usada para o evangelismo. E a pergunta que fazemos é: como a igreja pode usar a internet para cumprir sua missão? E para finalizar, o desafio da unidade e diversidade. O desafio de manter a unidade entre tantas denominações cristãs. Concluindo, a história da igreja é uma história de fé, resistência e adaptação. Dentre os primeiros cristãos perseguidos em Roma até os desafios do século XXI, a igreja continua sendo chamada para proclamar o evangelho e viver o amor de Cristo no mundo. Assim como no passado, a igreja precisa discernir os tempos, permanecer firme na palavra de Deus e encontrar novas formas de cumprir sua missão. Alunos, alunas e amigos da Escola de Teologia Fatecare e das instituições parceiras, aqui vamos concluindo nossa aula elementar de História Geral da Igreja. Essa disciplina é de conhecimento fundamental e obrigatória para teólogos e líderes cristãos, pois, para entender a igreja de hoje, precisamos revisitar seu passado. Oriento a vocês que leiam o material didático para aprofundarem seus conhecimentos e façam pesquisas na internet, buscando outras fontes históricas também. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Deus os abençoe.